Olá pessoal, então vamos dar continuidade aqui em autovalores e autovetores, né? No caso aqui, para a gente direcionar para a diagonalização de operadores. Então no caso aqui a gente vai começar, dar continuidade aqui, começando com propriedades de autovalores e autovetores. A gente vai precisar desses resultados para dar continuidade ao conteúdo. Então, propriedades aqui, no caso, de autovalores e autovetores. Então nós temos aqui as propriedades de autovalores e autovetores. Em princípio eu vou colocar aqui duas e a gente coloca outras mais para frente que terá mais utilidade nas próximas demonstrações. Então primeiramente, se lambda é um autovalor, nós temos aqui o lambda, é um autovalor de um operador linear T de V em V. O conjunto eu vou chamar de S lambda. Quem é esse conjunto? São todos os vetores V pertencente a V, tá? E também a gente vai incluir o vetor nulo nesse conjunto, certo? Tal que o T de V aqui, T de V, que é igual a lambda V, é um subespaço vetorial de V. Então ele está afirmando, se você pega um certo autovalor e a partir dali calcula os seus respectivos autovetores, se você pega um conjunto formado por todos os autovetores associados a um certo lambda e mais o vetor nulo, esse conjunto ele é um subespaço vetorial de V. Okay? Então, a gente vai chamar esse conjunto, não foi colocado aqui, de autoespaço. Tá? Então, esse conjunto S bem aqui, vamos lá, vou colocar aqui ao lado, esse conjunto S lambda vai ser chamado de autoespaço. Então, vou colocar aqui ao lado, bem aqui, ok? Você vai chamar de autoespaço. Ok? Certo. A segunda propriedade. Matrizes semelhantes possuem o mesmo polinômio característico. Aqui ele está afirmando. O que são matrizes semelhantes? Quando a gente pegar um certo operador linear, aí a gente pega uma base para o domínio e contradomínio, e a partir daí você determina uma certa matriz que representa aquele operador. Então você tem aqui T, por exemplo, de V em V, e aí você pega, por exemplo, uma base D. Tá? Aí você pega os vetores da base D, só para a gente relembrar aí, escreve esses vetores, você pega, substituindo a transformação linear, você vai ter as imagens. Aí cada imagem, de cada vetor dessa base B, você escreve como combinação linear da mesma base e os coeficientes são chamados de, tá? Em coluna, o chamado TB, é a matriz que representa, tá? Então nós temos aqui a matriz TB. E se a gente pegar do mesmo jeito uma outra matriz qualquer, a matriz C, e fizer o mesmo procedimento, a gente vai encontrar uma matriz TC. Essas duas matrizes aqui são chamadas de matrizes semelhantes. Bom? Então, matrizes semelhantes são matrizes que representam um certo operador linear com bases distintas. E aí ele está afirmando que tem o mesmo polinômio característico essas duas matrizes. Então, se tem o mesmo polinômio característico, isso significa também que vai ter os mesmos autovalores, portanto, lógico, os mesmos autovetores. Tá? Pelo menos, melhor dizendo, os mesmos autovalores. Tá? Em relação a autovetores, não afirma nada, tem que calcular. Bom? Então vamos lá, dar continuidade. Operadores diagonalizáveis. Qual que é o objetivo? O objetivo aqui é encontrar uma base do espaço vetorial V na qual a matriz que representa determinado operador linear seja diagonal. Porque assim, quando a gente pega, por exemplo, qual seria a base mais simples de um espaço vetorial? A base mais simples a gente pode considerar que seria a base canônica. E aí, base canônica, por exemplo, do R3, tá? Seria uma matriz identidade de ordem 3. Então, é uma matriz diagonal. Então, nesse caso, uma base mais simples que a gente poderia ter é uma matriz diagonal. No caso, uma matriz identidade. Só que agora a gente está querendo não determinar, vamos dizer assim, a base mais simples. A base mais simples a gente já conhece, tá? Pegando apenas a base canônica, vetores da base canônica.
O que a gente quer agora é justamente o quê? Então, nesse caso, seria aqui, né? Dado uma certa base, a mais simples seria, por exemplo, a canônica, mas eu não quero a base mais simples, eu quero agora a matriz que representa a base, o operador linear relativo a uma certa base. Então, duas coisas eu vou querer aqui. Quais as duas coisas? Uma, quem é essa matriz mais simples, ou melhor dizendo, quem é essa matriz que seja diagonal e quem é essa base aqui que você encontra uma matriz que representa um certo operador linear que essa matriz seja diagonal. Esse é o objetivo que a gente vai trabalhar agora. Bom, tá claro aí? Então vamos lá. Então vamos lá, né? Dar continuidade. Então para isso a gente vai precisar de algumas propriedades. Primeiro, né? Autovetores aqui, ó, autovetores que estão associados a autovalores distintos ou diferentes entre si, ele afirma, tá, de um operador linear, aí diz que esses autovetores são linearmente independentes. Tá? O que isso tem a ver com linearmente independente? Tem muito a ver com base, né? Com base. Tá? Então é essa a ideia, a gente vai procurar direcionar para isso, para a base. Tá? Então vamos lá, então vamos demonstrar isso aqui rapidamente, né? Então ele está dizendo o seguinte: a partir do momento que eu pego e enxergo que os autovalores são todos diferentes entre si de um certo operador linear, ele está afirmando que os respectivos autovetores são linearmente independentes. Então, para a gente provar isso daí, a gente vai pegar o quê? Primeiramente, autovalores distintos, e a partir daí demonstrar que os autovetores são linearmente independentes. Tá? Só que para a gente simplificar isso aqui, tá? A gente vai pegar uma dimensão aqui 2, ou seja, um operador linear do R2 para o R2. Então, no caso aqui, em princípio, nós teríamos dois autovalores, né? Distintos, diferentes entre si, ou seja, assim, né? Tá? Lambda 1 é diferente do lambda 2. É isso que foi dado no enunciado. Então, apenas com essa parte do enunciado, a gente vai provar que, tá, os vetores são linearmente independentes. Então vamos lá. Assim, quanto é que vale o t de V1? Bem, se o V1 é um autovetor que está associado a ele, ao autovetor lambda, então vai dar lambda 1 V1. Tá? A mesma coisa, t de V2 é lambda 2 V2. E para mostrar que esses dois caras aqui são linearmente independentes, é suficiente mostrar o quê? Que esses dois caras aqui, ó, A1 é igual a 2, que é igual a 0 nesta equação aqui, só para a gente relembrar, né? Tá? Você pega uma combinação linear dos vetores aqui desses, de todos os n vetores que a gente quer demonstrar que são Li, tá? Uma combinação linear e igual ao vetor nulo. E aí você tem que verificar quanto é que vale o A1 e o A2. Tá bom? Então, aplicando-se o operador linear na equação, na primeira equação que nós temos aqui, vamos voltar para cá. Cadê ela? Aqui, esta equação. Não estava lá para longe, está aqui do lado. Essa equação. Ou seja, é t desse primeiro vetor que é igual a t do vetor nulo, certo? Aí aplicando propriedade aqui, esse escalar vem para fora, esse também, e separa em duas transformações lineares, aqui uma soma. Tá? E o t do vetor nulo leva no vetor nulo. Ok? Aí você vai lá substituir. Quanto é o t de V1? T de V1 está aqui. Está bem aqui. T de V1 é lambda 1 V1 e T de V2, lambda 2 V2. Então vamos substituir aqui, tá? O 1 está aqui, ó. A1 lambda 1 V1 mais A2 lambda 2 V2, tá bom? E aí o que mais que a gente vai fazer, né? A gente vai pegar aquela primeira equação, essa aqui, ó, essa daqui, e a gente vai escolher multiplicar, por exemplo, lambda 1 ou lambda 2, tá? Eu vou pegar, por exemplo, e multiplicar por lambda 2 aqui, ó, por lambda 2. Tanto faz, por lambda 1 ou lambda 2, pode ser qualquer um. Depois a gente já vê qual o motivo. Então, pegando aqui, multiplicando por lambda 2, vai ficar A1 lambda 2 V1 mais A2 lambda 2 V2 igual ao vetor nulo. Certo? Então está aqui, ó. Tá? O lambda 2 vai ficar bem aqui. Aqui e aqui. E aí existe uma relação, olha, entre esta equação aqui, tá bom? Qual é a equação? Estas duas aqui, ó. Esta, tá? Esta e esta. A gente pode fazer a diferença entre elas. Se a gente fizer a diferença entre elas, esse cara aqui vai ser simplificado com este, tá bom? Então vamos fazer isso aqui, ó. Subtraindo-se
esta equação aqui é melhor. Qual a equação do qual? Esta daqui desta, tá bom? Ou seja, essa menos a de cima. Tá bom? Então, fazendo essa diferença aqui. Opa, aqui tem um erro. Eu falei isso aqui, né? Deixa eu apagar. Não é isso que vai ser cancelado, né? Quem que vai ser cancelado é a parte igual, né? Qual é a parte igual? Este aqui é igual a este, tá bom? Então, pronto. Então, aí esse menos esse aqui vai dar, coloca o A1, né? O V1 em evidência, aí vai dar lambda 2 menos lambda 1, que é esta equação aqui. Pronto. Aí a partir daqui você faz uma simples análise, né? Você tem um produto de quantos valores, né? De um certo escalar aqui. Então, no caso aqui, o produto de um escalar por outro escalar por um vetor, para dar o vetor nulo, aí nós temos quais opções? Ou este número é zero, e esse número é zero e o vetor é nulo, ou esses dois aqui são zero e esse aqui não zero, tá? Ou apenas um deles é zero ou nulo, ok? Então vamos analisar. Uma coisa é certa, pelo menos um deles é nulo ou um deles é nulo, tá? Vai dar zero, vai dar o vetor nulo, quer dizer. Então, primeiro, o que a gente já sabe? Esse cara aqui ele é um autovetor. Todo autovetor não é nulo. Então, aqui não é o vetor nulo. Vamos ver quem que é zero, é um desses dois. Esse lambda 2 menos lambda 1 foi dito no enunciado que eles são o quê? Distintos. Se eles são distintos, então aqui não é zero. Então quem é zero para dar o vetor nulo? É o A1. Certo? Então como lambda 2 menos lambda 1 é diferente do nulo e V1 é diferente do vetor nulo, então A1 é o nulo. Então, de forma similar, né, a gente faz o mesmo procedimento. Em vez de a gente pegar e multiplicar por lambda 2, a gente multiplica por lambda 1, faz a devida diferença, né? Então, de forma análoga, conclui-se que o A2 é igual a zero. Assim, V1 e V2 são LI. Então, serve para, lógico que para R3, R4, é um pouco mais complexa a demonstração, mas ela é válida, tá? Essa aqui, de forma simplificada, vai ser suficiente, vai ser válida para o restante. A segunda propriedade, né? E essa aqui é importante para te dar continuidade. Se T de V em V é um operador linear e a dimensão desse aqui é N, tá? O que significa isso? Né? E T possui N autovalores distintos. Opa, o que isso significa? Que os seus N autovetores distintos, então você tem aqui N autovetores. Tá? Os N autovalores são distintos, então os N autovetores são LI. Se eles são LI, então como a dimensão, ou melhor, a cardinalidade do conjunto B é igual à dimensão de V, e os vetores são LI, portanto, é uma base de V. Certo? Então, como é que eu sei que isso daqui forma uma base? Primeiro, eles têm que ser LI. Aí eu já sei. Por quê? Porque os autovalores são distintos. Os respectivos autovetores são LI. Então, eles são LI. E outra é a cardinalidade, a quantidade de vetores. Eu tenho 1, 2, N. A dimensão é N. Então, tá? Então, aí aqui está a demonstração, mas já comentei. Então, não há necessidade de comentar novamente. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Para a gente enxergar para que vai servir essa segunda propriedade, principalmente, vamos exemplificar, mas um pouco mais, né, genérico, não só o R2, o R3, tá? Genérico não, um caso específico, né? A gente vai pegar do R3 para o R3, é um operador linear que admite autovalores distintos. Então, no primeiro momento, a gente vai considerar, a gente não sabe se a gente vai considerar que lambda 1, lambda 2 e lambda 3 são diferentes entre si, associados aos autovetores. Então, o que a gente pode dizer em relação a esses três caras? São, de forma, uma base do R3. Tá? Então, P, vou chamar de P daqui para frente, tá? É uma base do R3. Tá claro aí? Então, vamos verificar aqui, tá? E aí vamos também, de novo, relembrar o quê? Dadas essas informações aqui, tá? O 2.1, tudo isso, quando eu tenho uma certa base, eu consigo determinar aqui, né? Vamos lá. Dado uma certa base,
e um operador linear, eu consigo determinar o nosso matriz que representa esse operador linear relativo à base P, que a gente vai chamar de TP. Pronto, tá? Então, independente do que vai acontecer, do qual seja essa matriz que a gente vai encontrar, vamos calcular, tá bom? Depois a gente faz uma análise. Então, a matriz TP, quem é a matriz TP? Então, vamos determinar a matriz TP, matriz que representa o operador linear relativo à base P. Como a dimensão do R3 é 3, então a matriz TP vai ser formada por uma matriz de ordem 3×3. E não só isso. Cada coluna dessa matriz são os coeficientes da combinação linear de cada vetor, da imagem de cada vetor da base P relativo à base do contradomínio, que é a mesma base P. Ou, mais especificamente, assim, ó. Esse primeiro cara é isso aqui, ó. T de V1P. Eu pego o primeiro vetor V1, substituo na transformação linear. O resultado é a imagem de V1, que é o T de V1, e essa imagem eu escrevo como combinação linear da base P. E aí, os coeficientes que você encontrar, você coloca na primeira coluna aqui dessa matriz TP. Pronto. E o restante do mesmo jeito, tá? Que é T de V2P e o T de V3P. Certo? Então, vamos lá? Bem, então você pega o T de V1 substituindo no operador linear, mas a gente já sabe que T de V1 é quanto? É um alto valor o V1, então vai dar lambda 1 V1, ok? E aí a gente escreve este vetor aqui, que é a imagem, né? A imagem de V1 é este, como uma combinação linear dos vetores da base P, domínio contra domínio. Pronto, aí você encontra o valor de A, B e C e substitui aqui, então resolve este sistema. Só que se a gente for observar aqui, né? Tá? Quanto é que vai dar? Ó, aqui, vamos escrever de uma outra forma, né? Isso aqui ficaria assim, ó, lambda 1 V1 mais quanto? 0 V2 mais 0 V3. Correto? Esse cara bem aqui, ó, esse cara aqui, ó, esse. Tá? Então, o que a gente consegue observar? Que o coeficiente do V1 é lambda 1, que é o A. Pronto. O coeficiente do V2 é 0, é o B. E o do V3 é 0, que é o C. Direto. Tá? Não precisa fazer o quê? Resolver um sistema. Já sabe que faz direto. Então, de forma similar, para lambda 2 V2. Ou seja, T de V2 que é igual a lambda 2 V2. Certo? No caso aqui, ficaria, né, de forma similar, como foi comentado, aqui, né? No caso, vai ficar igual a 0V1 mais lambda 2V2 mais 0V3. Pronto. Então, o coeficiente do V1 é o D, que é 0. O coeficiente do V2 é o E, que é o lambda 2. E o coeficiente do V2 é o F, que é 0. Tá? Que é a segunda coluna. Então, a primeira coluna ficaria lambda 1, 0, 0 aqui. A segunda coluna 0, lambda 2 e 0. A segunda coluna falta só a terceira. Aí a terceira coluna, de forma similar, ok? Ó, lambda 3 é o coeficiente do V3. Então, lógico que o coeficiente do V3 é o I. Tá? E o G e o H vai ficar tudo igual a 0. Tá bom? De forma similar, então não preciso fazer. Então, nesse caso aqui, ó, portanto, o operador T é representado, né, na base P dos autovetores pela matriz diagonal. O que significa isso? Que a nossa matriz chamada TP, que é a matriz que representa o operador linear relativo à base dos autovetores, vai dar essa matriz diagonal, cuja diagonal principal são quais valores? Os autovalores. E não só isso. Duas coisas, né? Uma que já está respondendo o que foi comentado lá no início, as duas coisas, ou seja, a gente estava procurando quem? Uma matriz que fosse a mais simples, ou seja, uma matriz diagonal, certo? Mas qual é a base que determina essa matriz que representa o operador linear relativa a qual base? A base dos autovetores. Então, a partir do momento que você encontra autovalores distintos, a matriz diagonal ou a matriz TP que você está querendo encontrar, né, que é a mais simples, que representa o operador linear,
Basta você colocar aqui os autovalores na diagonal principal, o restante tudo zero. E quem é a matriz P? Bem, essa matriz P aí teria que... a gente sabe quem que é a matriz P. A matriz P já foi dado o problema, né? Tá? Aqui, cadê? P. Aqui, ó, P é V1, V2, V3. Ou seja, a primeira coluna da matriz P é V1, o segunda coluna é o V2 e a terceira coluna é o V3. Tá bom? Certo. Então vamos para onde? Para a gente fazer o quê? A definição apropriada agora de matriz diagonalizável. Tá? Vamos lá. Então a gente viu, né, até o momento que se a gente quer determinar a matriz mais simples que representa um operador, que é uma matriz diagonal, a gente calcula os autovalores. Se eles forem distintos, está resolvido o problema, porque a própria matriz TP, que é uma matriz diagonal, que a gente vai chamar de D, é uma matriz diagonal que coloca os autovalores. Tá? A base que determina essa matriz que representa, de forma mais simples, o operador linear, é a base dos autovetores. Então, vamos lá. Dá continuidade aí. Sejam o operador linear T do Rn para o Rn, de forma bem genérica, né? T de V que é igual a vezes V, onde essa matriz A é dos coeficientes das variáveis, é uma matriz quadrada, e aqui é o vetor de entrada. Então, o que mais que vai ser dado? As matrizes TC, tá? Quem é TC? TC é a matriz que representa esse operador linear, só que C é a base canônica. E TP é a matriz que representa o mesmo operador linear, só que relativo à base dos autovetores. Isso caso exista, né? Isso que a gente vai ver depois. Então, que representa o operador linear relativo às bases, respectivamente, C canônica e P dos autovetores. E a gente sabe que quando nós temos aqui duas matrizes chamadas de quê? Chamadas de semelhantes, né? Aqui, ó, a TP e a TC, a gente sabe que existe uma relação entre elas. Aí você escreve, aí só tomar cuidado. Uma delas você pega aqui, coloca do lado esquerdo, vou colocar a matriz TP, tá bom? Vai ser igual a quanto? Q na menos 1 ATC vezes Q. Ou o contrário, né? Mas só que tem que saber que essa matriz aqui, Q, não é qualquer matriz, tá? É uma matriz que faz a mudança de base de P para C. Pronto, isso tem que ficar bem claro, tá? E a gente sabe que essa TP aqui a gente está chamando de matriz diagonal, que é a matriz dos autovalores, né, na diagonal principal. E TC a gente já viu antes, tá? Procurem fazer esse exercício novamente. Qual exercício? A partir do momento que a gente pega um certo operador linear, tá? Um operador linear, e pega a base canônica e substitui toda a base canônica aqui na transformação linear, você vai encontrar todas as suas respectivas imagens. E quando você escrever como combinação linear da base canônica do contradomínio, aí você vai encontrar a matriz chamada TC, a TC. E que no caso aqui vai ser sempre equivalente à mesma matriz A, ou seja, não há necessidade de você calcular a matriz TC. É a matriz A sempre. Tá bom? Então vamos lá. Então a matriz TP daqui para frente a gente vai chamar de D. E a matriz TC, como a gente sabe calcular direto, ou só olhar lá para o operador linear, a gente vai chamar de A. É a A. Assim, a equação 7.7-1, essa daqui, a gente vai lá substituir. A TP a gente vai chamar de D e a TC a gente vai chamar de A. Pronto. Mas a gente pode dar mais uma modificada, né? Porque a matriz Q é a matriz de mudança de base de... Opa, não é de D para A, tá? É de P para C. Tomem cuidado, tá? De P para C. Só que aí, essa matriz de mudança de base é o produto entre duas matrizes. E aqui também ficaria. Então, ficariam 5 matrizes aqui. Então, ficaria meio longo isso. Vamos dar mais uma mexida aqui. Mas, a matriz Q, como foi comentado, é a matriz de base, mudança de base de... né? Vamos colocar aqui, rapidamente. Então,
Então, no caso aqui, né, Q é a matriz de mudança de base, pode lembrar, né, como foi comentado, aqui, ó, de P para C, de P para C. Então, tá aqui, ó, só foi colocado trocado aqui, tá? De P para C. Vamos escrever aqui corretamente? Então, vai ficar assim, né, de P para C. Aqui só foi trocado aqui, né? Depois eu ajeito notas de aula. Aqui está correto. Então, de P para C, ó, de P para C, ou seja, C dá menos 1P. Vale lembrar que a matriz C é a matriz da base canônica. A base canônica vai dar a matriz identidade. E ao invés da identidade, a própria I, que vai dar P. Ou seja, a matriz Q é a mesma matriz dos autovetores, direto. Pronto. Então, a gente vai lá e substitui no local de Q aqui, né? Substitui P. Pronto. Então, se a gente encontra, né? Encontra o quê? Os autovalores distintos de um operador linear ou de uma matriz A, né? A gente diz que vai existir autovetores, que você vai colocar aqui na forma matricial, que você multiplica por A, e à esquerda por P na menos 1, pela inversa, e isso daqui vai dar uma matriz diagonal, em que essa matriz diagonal, a gente já conhece quem é ela, não precisa fazer esse produto dessas três matrizes. Se a gente fizer, a gente já sabe que a resultante vai dar uma matriz diagonal, cuja diagonal são os autovalores. Tá? Então, olhando somente essa forma, a gente vai definir o que é uma matriz diagonalizável. Tá bom? Seriam duas formas de se fazer isso. Então, uma matriz quadrada A é diagonalizável se o que? Existe uma matriz inversível P, tal que P na menos 1P é uma matriz diagonal. Essa é a forma. Então, além da gente já definir, qual que é, quando que uma matriz ela é diagonalizável, a gente já está mostrando como que a gente diagonaliza essa matriz A. Ok? Tá? Então, vamos lá. Uma matriz quadrada A é diagonalizável se existe uma matriz inversível. Aqui é inversível, tá? Aqui ficou um N, mas é faltou um V, quer dizer, faltou um V aqui, inversível, tá? Inversível P, tal que P na menos 1, AP é uma matriz diagonal. Ou, né, diz-se que a matriz P diagonaliza A, ou que P é a matriz diagonalizadora. Aí, de forma similar, de modo similar à definição acima, né, a gente pode escrever assim. Dado um operador linear, T de V em V é diagonalizável se existe uma base de V, então você vai ter que pegar uma base de V, formada pelos autovetores de V. Pronto. Tá? Então, esse operador linear ele é diagonalizável se existe uma base, tá, de autovetores de V. Ok? Então, né, vamos fazer o que agora? Né? Vamos para um exemplo, certo? Vamos para um exemplo. Então, no caso aqui, né, nós temos, vamos procurar ver talvez um ou dois exemplos, né, para a gente usar esses exemplos também para a parte final, né, da parte de diagonalização de operadores, ok? Então, aqui nós temos este exemplo, então vai ser abordado no próximo vídeo estes exemplos, tá? Esse exemplo aqui.